eu quero cumprimentar mais uma vez a todos, participantes do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, toda a igreja e todos os canais do YouTube, louvado seja Deus, da Igreja Apostólica da Fé em Jesus. Amados irmãos, vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Irmã, pode ficar sentado, viu? Amém? Estou alegre com a presença de todos, da irmã que está aqui pela primeira vez. Louvado seja Deus, a convite da nossa irmã Dora. Foi isso? Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a senhora mais e mais em nome de Jesus. 29 anos que foi curada. 20 anos, 29 anos. A gente já faz muitos anos que a senhora é crente, né? Já faz mais de 30 anos nesse caso. Glória a Deus. Nosso filho também foi curado também. Leucemia do sangue. Jesus curou ele através da revelação do Espírito Santo. Quem crê que Deus revela? Através da revelação de Jesus curou ele, para a glória de Deus, amém? Vamos orar, igreja. Louva a Deus, coloque, aleluia, louva a Deus, seu pensamento de Deus. Põe a mão na sua cabeça e vamos orar. Glorioso Deus eterno, Pai, Deus das maravilhas, Deus eterno, Deus, aleluia, poderoso. Eu apresento este culto, esta segunda volta desta poderosa campanha, uma campanha de libertação e salvação. Meu Deus, eu apresento as vidas dos teus filhos que já vieram para esta noite, vieram ouvir, vieram te adorar, vieram clamar. Meu Deus, é no nome de Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus, Deus das maravilhas, Deus eterno, Deus de poder, Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és o Deus das maravilhas, aleluia, glória a Deus. Eu apresento os teus filhos, as tuas filhas que vieram esta noite, ouvir a tua palavra, vem curando, vem libertando, aleluia, vem dando livramento, aleluia, esta noite, a seus familiares, eu apresento, Pai, Antônio, Senhor, eu apresento Pedro, essas duas crianças, oh meu Deus, vem fazendo a obra, eu apresento nesta noite, oh Jesus querido, vem falando através da tua palavra, em nome de Jesus Cristo, amém, glória a Deus, amém. Pode sentar, aplaudindo a Jesus, louvado seja Deus santo nome. Graças a Deus, amados irmãos. Amados irmãos, eu quero ler aqui o tema da campanha, baseado em Mateus capítulo 17, versículo 21. Esta campanha, glória a Deus, glória a Jesus. Graças a Deus. Uma campanha de o Deus que salva e liberta. Louvado seja Deus, baseado em Mateus capítulo 17, versículo 21, que diz assim a palavra de Deus: mas esta casta não se expulsa senão por meio de oração e jejum. Bem? Glória a Deus. Agora eu quero ler a leitura aonde eu vou trazer a ministração esta noite da palavra de Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Estou alegre com o irmão Assis, tocando aí o acordeon, louvando a Deus com esse instrumento. A Bíblia diz no Salmo 150: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Amém? Eu costumo dizer que quando a gente não tem um instrumento, nós temos instrumento de 5 cordas, que é as mãos, para nós bater palmas. Por isso que a Bíblia diz, Salmo 47, aplaudir ao Senhor com as palmas. É um ato de também adorar a Deus. Glória a Deus, aleluia. Capítulo 12, quem achou da glória a Deus? Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Versículo 9. Glória a Deus. Versículo 9. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus, aleluia. A igreja fica
de pé em reverência à palavra de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Capítulo 12, versículo 9. Todos acharam? Amém. Vamos ler só um versículo da palavra de Deus. Então, saindo, ou seguia, não sabendo que era real, o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe uma visão. Amém? O que a igreja faz? Bote a Bíblia para o alto e diga assim: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, que nos dá a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pode sentar, amados irmãos, desocupar as suas lindas mãos e bater uma salva de palmas para Jesus. Glória a Jesus. Amados irmãos, livro de Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz: Atos, segundo escreveu Lucas. A Bíblia vai nos trazer um relato muito importante do que é uma igreja unida, do que é uma igreja em comunhão. Porque bem sabemos, amados irmãos, louvado seja Deus, uma igreja em comunhão, o inferno estremece. Amados irmãos, livro de Tiago, a Bíblia diz que a oração de um justo, de um justo, não é de qualquer um, é de um justo, ela tem muitos seus efeitos, mas a Bíblia diz que quando a igreja ora, segundo o relato da rainha da Inglaterra, foi verídico, ela diz que tendia um crente de joelho, de que um país todinho, os canhões de guerra, com avião de guerra em cima dela. Por isso que quando a igreja, irmão, ela tem comunhão, quando a igreja ela tem comunhão, o Espírito Santo, ele trabalha. E aqui é o relato de Shaquille. Capítulo 12, versículo 1, a Bíblia diz: por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Herodes, quem era Herodes? Herodes era um homem muito usado por Satanás, era um homem perverso, um sanguinário, perseguiu Jesus, perseguiu a igreja, mandou matar crianças, tudo porque queria pegar Jesus. E ele queria o quê? Acabar com a igreja. Mas a Bíblia vai dizer que quando a igreja ela é alicerçada na palavra de Deus, Satanás não derrota. Porque a Bíblia é bem clara que quando nós colocamos nossos pés firmados numa rocha, abala, mas não leva e não cai. A igreja do Senhor Jesus, que não foi fundada em Roma, mas foi fundada em Jerusalém, através dos apóstolos, é se dado o nome de igreja apostólica ou de igreja primitiva, fundada em Atos. E a Bíblia diz que, capítulo 12, versículo 2, diz: fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. A Bíblia diz agora que o primeiro apóstolo ele vai morrer.
primeiro a virar mártir? Tiago. Hoje eu estava conversando lá no meu estabelecimento, eu, minha esposa e um irmão, falando sobre as mortes dos apóstolos. E aqui Tiago, ele é morto, porque ele foi preso, ele foi pego, ele e Pedro. No versículo 3 diz: vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e era os dias dos pães asmos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Era o dia de festa do pão asmo. E a Bíblia diz agora que Pedro, aleluia, é preso também. Aleluia. Eu quero falar para a igreja. Eu acho muito lindo quando um senhor, uma senhora, eles estão sempre buscando a Deus em oração pela sua casa. Quantas noites de oração a irmã Dororô pela vida do nosso irmão Assis, hoje ele está aqui. Ele agora tem mais uma igreja que ora pela vida de vocês. Tem um pastor antes, missionária Georgia, a igreja e a FJ, que ora, porque tem que orar, é bíblico, tem que orar. Um pelo outro. E a Bíblia diz que aquilo agradou o povo de Deus. E agora ele pega Pedro. Quem era Pedro? Pedro era um homem bruto, um homem ignorante, pescador, mas também era um homem o quê? Ousado. Porque quando Pedro aceita Jesus, ele se torna assim um ousado. Por isso que muitos conhecedores, muitos homens teólogos, eles falam que Pedro era como se fosse o pastor presidente da igreja apostólica, da igreja primitiva. E a Bíblia diz no versículo 3: vendo ser isto agradável aos judeus, Herodes prosseguiu prendendo também a Pedro. E era o dia dos pães asmos, versículo 4. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando ao quarto escorte de 4 soldados, cada uma para os guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Porque tem que apresentar, porque primeiro era a festa, porque não podia, tem que apresentar depois. Aleluia a Deus. Glória. Mas irmão, olha bem, prenderam Pedro para depois da festa apresentá-lo, depois matar. Mas a Bíblia diz como a igreja, aleluia, ela é uma igreja alicerçada na palavra, os irmãos em oração, aleluia, os irmãos amam o outro, aleluia. Não tem Satanás que vença. Eu estou falando em comunhão, eu estou falando em união. Por isso que hoje em dia, quantas igrejas estão caindo por conta de desunião dentro das igrejas, os membros, é bíblico isso, os membros um contra o outro. Mas aqui é diferente. A Bíblia fala que ele prendeu Pedro para depois ele vir a fazer as festas pela vida de Pedro. Mas, olha bem, versículo 5: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração. Havia oração. Quando os irmãos chegaram aqui,
Estava o pastor de joelho, a missionária de joelho, orando, não é isso? A igreja tem que orar. A Bíblia diz que havia oração incessante a Deus por parte da igreja. Aleluia. Quem está entendendo essa palavra? É muito forte. A igreja estava orando, irmão Assis. Ela estava de joelhos, irmão, chorando pela vida de Tiago, chorando pela vida de Pedro. Senhor, tem misericórdia. Não deixa que não aconteça. Hoje eu estava em casa e o Espírito Santo de Deus, ele me tocou algo na minha mente sobre algo. Sobre algo. Isso é um segredo meu com Deus. Sobre algo. Sobre a igreja. E a Bíblia diz aqui que a igreja, olha bem, Pedro, pois estava guardado no caso, aí vírgula, mas havia intercessões, a igreja de Deus em oração por parte de toda a igreja a favor dele. Aleluia! A favor de quem? Dele. A igreja estava orando. A igreja não estava dormindo. A igreja não estava em confusão. A igreja estava em união, estava em comunhão. Para a igreja de Cristo crescer, ela tem que estar em comunhão. Ela tem que estar em oração. Irmão com irmão, irmã com irmã. Aleluia! Bate palmas e dá glória a Deus. Pode bater palmas para Jesus. Não é proibido. Não é proibido. Aleluia! Oh, glória a Deus. Aleluia! O Espírito Santo estava ali no meio da igreja, porque havia oração, havia intercessão, havia comunhão. É, a Bíblia diz o quê? Versículo 6: quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, já havia feito um plano para apresentar Pedro, mas a igreja estava em oração, a igreja estava em união. Estava vendo hoje um irmão pregando o nome de Deus. Ele disse: Deus tem separado os remanescentes, porque a vida dele já está próxima. Uma visão que ele teve, ele viu os remanescentes pouquinho, muitas luzes brilhando, mas era pouquinha. Os remanescentes que não se contaminaram. Aleluia! Não se contaminaram, era a igreja de oração. Jesus separou um povo especial zeloso e de boas obras, homens verdadeiros e verdadeira, em espírito e verdade. Por isso que Jesus disse: eu estou à procura dos verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e verdadeiro. E aqui a igreja era verdadeira. Aleluia! Pode bater palmas para Jesus, pode aplaudir Jesus, pode dar glória, pode dar aleluia, porque o Rei da Glória está aqui esta noite. Oh, maravilha! Oh, maravilha! Parece que eu estou contemplando a igreja, a oração, povo humilde, homens humildes, mulheres humildes, tudo junto ali em oração pelo irmão. Mas hoje, se o irmão cai, o outro passa o pé por cima. Em alguns não radicalizados. Caiu. Estou alegre hoje. A missionária esqueceu de falar. Hoje eu estava no meu estabelecimento de trabalho com ela. E ali chegou um rapaz. Eu estava conversando sobre Jesus, porque ele tem que conversar sobre Jesus. Cortando o cabelo do rapaz, ele veio até aqui na inauguração, eu estava sentado. E eu conversando de Jesus, ele ainda não é crente, mas lê a Bíblia todo dia. E está só tendo entendimento. Ele tem tanto entendimento, irmão, mais até do que crente. Né?
os conhecimentos que ele tem, que quando ele começa a conversar comigo, eu fico admirado. E ali a gente estava conversando, um rapaz passou, e ali ele voltou e disse: vocês são crentes? Olha bem, nós estávamos conversando e nós não estávamos conversando sobre jogo de futebol, nós não estávamos conversando sobre patrulha policial, nós não estávamos conversando sobre novela, os programas do diabo no meio da televisão. Por isso que tem adoecidos lares. Mas nós estávamos conversando sobre Jesus. E aí ele começou a conversar e disse: eu estou embaraçado por conta disso. Aí eu comecei a dar uma palavra a ele, e ali eu cheguei, aconteceu algo lá, e depois eu falando para Jesus, dizia: Deus tem uma obra com você, quer voltar hoje para Jesus? Ele disse: quero. E eu e a missionária, meu irmão, que fizemos uma oração por ele, e ele voltou para Jesus muito alegre. O nome dele é Luciano, vamos até botar aqui no caderno de oração. Luciano, apresente ele, Luciano. Ele passou mais de 6 anos numa igreja e se afastou. 10 anos se afastou porque não olhou para Jesus, se entristeceu com algo dentro da igreja. Quando a pessoa se entristece com algo dentro da igreja, sai porque não está olhando para Jesus. A Bíblia diz: olha, autor e consumador. Pegou, irmão, saiu da igreja e ele disse: hoje eu estou na miséria. Aí eu digo: a partir de hoje você vai ficar mais. Ele voltou para Jesus. Pois faz parte desta campanha, porque a campanha, o tema é salvação e libertação, e eles são muito alegres. Voltando para o texto, porque sem Bíblia não dá. E a Bíblia diz que, eu parei no versículo 7. Versículo 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinela à porta, guardava o cárcere. E eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor. Não é o anjo do Senhor, porque se fosse o anjo do Senhor, não era um anjo, era o anjo. Quem está entendendo o anjo está simbolizando Deus, Jesus. Mas está falando de um anjo. Se apresentou. E a Bíblia diz: do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, e despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos. Versículo 8: disse-lhe o anjo: finge e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue. Capa tem vários significados. Capa também tem significado também de autoridade, honra. E a Bíblia diz agora que Pedro. Mas por que aconteceu isso? Por que aconteceu isso? A igreja estava brigando? Havia oração. A igreja estava com mal, estava com isso? Não, estava em oração. Estava em oração. Estava no seu propósito. E a Bíblia diz agora que no versículo 9 diz: então saindo seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, parecendo antes uma visão. Pedro estava pensando que era uma visão que Deus estava dando aí. Pedro ainda não tinha caído em si que aquilo era real. Salvação e libertação. Pedro foi liberto, não espiritualmente, mas fisicamente, da prisão. E a Bíblia diz que no versículo, aleluia, 7, no versículo 10, depois de teres passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente, saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante
assim os portos se abriram. E agora o anjo, depois de ter passado com Pedro, a Bíblia diz que o anjo agora se aparta. Agora é com você. A minha missão, porque anjo é mensageiro, ele vem para nos proteger, fazer aquilo que nós não podemos fazer. Ele está ali para nos proteger. Salmo 91, a Bíblia diz: darei anjo ao teu redor. Os anjos estão ali para nos proteger. Por isso que nesse capítulo, Roma coloca os anjos como anjos de guarda. Vai ter anjos de guarda. E a Bíblia diz agora que o anjo se aparta de Pedro. Eu quero falar algo aqui para a igreja. Por mais situações que nós pensamos que estão perdidos, que não tem solução, Deus, Ele, aleluia, tem colocado anjo para fazer aquilo por nós, aquilo que está nas nossas limitações. Muitas das vezes nós sabemos que tem coisas que nós estamos ali se arrastando, aleluia, e Deus diz, aleluia, não é o fim. Deus manda falar para uma pessoa que está aqui: ainda não é o fim. Eu estou com meu anjo para fazer, para abrir caminho, para fazer aquilo que você não pode. É uma pessoa que Deus me fala. Pode aplaudir Jesus, igreja. Aleluia. Glória a Jesus. Versículo 11. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Versículo 11. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Tremenda ideia, muito forte. Quem tem medo de morrer? Pedro sabia que Tiago tinha sido morto a fio de espada. Ia acontecer com ele também. Se ou não, igreja? Através do contexto bíblico, nós sabemos que sim. Ele ia matar ele. Mas a Bíblia diz que agora a morte de Pedro já estava sendo encomendada para morrer ali, para fazer aquela festa. Os judeus queriam isso. Mas Pedro, ele chega e diz: então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes. Aleluia. Boa, filha! Bate palmas da glória a Deus! Receba isso aí! O que Pedro falou! Aleluia! Eu sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão daquele assassino. Vocês estão vendo que é uma vida com Deus? O que Deus fez pela vida de Pedro. Seja um crente assim, determinado, ousado, porque Deus faz. A igreja não